Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É com muita alegria que, mais uma vez, podemos realizar o culto do Evangelho no lar, que pode ser assistido e participado também, e terem participações de outras cidades, estados e mesmo fora do Brasil. Agradecemos a audiência neste momento dos nossos amigos que estão sintonizados conosco na França, no Principado de Liechtenstein, na Suíça, nos Estados Unidos e alguns outros países que não relacionamos ainda aqui. Mas sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós gostaríamos de dizer a todos que muitas vezes nós acessamos o conhecimento da doutrina espírita, mas nem sempre conseguimos pôr em prática tudo aquilo que nós vamos aprendendo. Observamos muitas vezes pessoas que chegam até nós com um processo muito sério de depressão, de angústia, quando às vezes depende única e exclusivamente de um pouco de paciência, um pouco de indulgência, um pouco de compreensão, principalmente aos familiares que estão mais próximos. Por esse motivo, nós temos o nome desse encontro como culto do Evangelho no lar, porque é no lar que a gente começa a aprender sobre o Evangelho de Jesus, porque somos colocados uns diante dos outros, amigos ou com dificuldades de vidas passadas, para que possamos, nesse processo do dia a dia, fazermos o ajuste necessário. Esperamos que todos tenham um dia maravilhoso, como estamos tendo aqui neste momento. Que a paz do Senhor Jesus possa estar com todos e que a luz do Evangelho de Jesus possa prosseguir. Apenas como anúncio inicial também, no próximo sábado, teremos aqui a palestra do Dr. Marcelo Cury, que vai falar sobre o tema A Morte, uma visão médico-espírita. Vamos agora solicitar a nossa irmã Eli, que faça a prece de abertura deste encontro. Bom dia a todos. Vamos nos harmonizar, elevando nossos pensamentos a Deus e toda a grandeza do universo. Vamos pensar no Mestre Amor e vamos sentir uma imensa saudade desse Mestre que é amor, que é doçura, que é amabilidade e que é bondade. E através de nossas vibrações, vamos pensar e emanar nossa piedade para aqueles que conhecem o seu Evangelho, mas ainda não vivenciam. Para aqueles que ainda não aceitaram o seu Evangelho. Piedade também, Pai, para aqueles que combatem o seu Evangelho. E nesse momento, vamos rogar a piedade, que é filha da caridade, por todos aqueles que se desviaram nos caminhos tortuosos, que estão andando na contramão desse Evangelho de amor. Vamos vibrar nossos sentimentos de amor por todos os corações endurecidos, por todos aqueles que estão andando pelas sombras da vida. Vamos também vibrar nossos sentimentos, rogando piedade por todos aqueles que estão doentes, por ainda não aprenderem o sentimento do amor. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a este Mestre, a esse Deus, a espiritualidade amiga,
pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para vibrarmos o amor. Que assim seja. Bom dia a todos. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 17. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe aplicais sobre as feridas, e quando, por doce simpatia, vinda lhe restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pujantes recepções do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, em quem ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva, que for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos faz estender a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta, ao contrário da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz brilhar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação não será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão de uma mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, essa virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Cordos, 1862. Agora vamos dizer o que diz nosso irmão André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. Compaixão. Há momentos em que é difícil viver o sentimento de piedade. Entretanto, mesmo nessas ocasiões, não afogues o coração na mágoa, impedindo a compaixão pelos que te parecem merecedores de repulsa, mas estão a caminho do desastre e do sofrimento. O ladrão leva teus pertences, mas rouba a própria dignidade. O assassino te infelicita a família, mas semeia a própria tristeza.
O caluniador te perturba o sossego, mas envenena o próprio caminho. O chefe te persegue no serviço, mas cultiva o próprio tormento. O irmão te azucrina as horas, mas complica o próprio futuro. O marido te humilha com desprezo, mas busca a própria dificuldade. A esposa te maltrata com exigências, mas deserta da própria paz. O companheiro te deixa só na luta, mas prepara a própria solidão. É mais fácil ter piedade de quem sofre, do que por aquele que faz sofrer. Contudo, o seguidor do Evangelho deve buscar o modelo do Cristo, que se compadeceu dos fracos e dos doentes, mas não esqueceu a compaixão pelos algozes. Obrigado. Bom dia a todos. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim, quando ia receber visita em casa, né, ou então sair, falava assim, olha, não faça desfeita. Aí quando o seu Carlos eventualmente me convida para o comentário, fala assim, não faça desfeita. Então eu venho, e vocês podem exercitar até a lição tendo piedade de mim. Mas quando criança ainda também, antes de conhecer o Espiritismo, eu também frequentava as missas, né? E repetia, a maioria já deve ter conhecido essa frase repetida muitas vezes, né? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tende piedade de nós. E a gente aprende desde pequenininho, pedir piedade mesmo a Deus para conosco, para que a gente possa ser auxiliado mesmo diante de todos os defeitos que temos, dos nossos erros. Então a gente clama por isso. E a lição também parece tão clara, parece de fácil entendimento, mas o difícil mesmo é viver esse sentimento, né? Ter essa compaixão, porque queremos que tenham para conosco, mas ter para com o outro, né? Como que a gente consegue esse sentimento tão sublime que pode nos aproximar de Deus, que pode nos tornar melhor, que nos faz estender a mão ao próximo, né? E uma coisa que eu acho que é difícil para mim, para todos, para pôr em prática esse sentimento, é o nosso egoísmo, porque é difícil amolecer o nosso coração e ter esse sentimento tão nobre, tão divino, que nos aproxima de Deus. A gente tem também, o Evangelho nos ensina que a gente não deve julgar o próximo, mas é tão difícil não julgar, então esse julgamento que nós fazemos, então eu acho que também é um sentimento, uma atitude que nos impede de realmente ter esse sentimento que é a compaixão, porque nós vamos observar o necessitado na rua e já vem aquele pensar, às vezes, né, passamos indiferentes, mas nos momentos que conseguimos ainda olhar, ainda temos aquele sentimento de, podia estar trabalhando, ou então, será que realmente não merece estar passando por isso, eventualmente, né? Então, todos esses outros defeitos que a gente carrega, essa falta de qualidade, acho que nos impedem desse sentimento tão nobre. E tão poucas pessoas, até arrisco dizer isso, têm esse sentimento. Então, a gente tem na história, né? Conhecemos o Francisco de Assis, né? Madre Teresa, o próprio Chico, que tantas vezes exemplificou o Evangelho. Tem uma passagem dele, que também vocês devem conhecer, que ele surgiu em Uberaba uma pessoa necessitada na rua, né, doente, e ele acolheu essa pessoa. E aí ele estava com dificuldade, porque trabalhando ele não conseguia cuidar direito. Então ele tinha que trabalhar, e a pessoa necessitada, e ele colocou um anúncio no jornal, solicitando pessoas que pudessem auxiliá-lo. E apareceram duas moças, né, consideradas de má vida, e realmente, né, foram e auxiliaram, e aí a vida dela se transformou. Então a gente tem esses exemplos. Tem também o mais famoso, né, que Jesus nos deixou, que é a parábola do bom samaritano, né, que o homem que saiu de Jerusalém para Jericó e foi assaltado no caminho, e foi agredido e ficou prostrado no chão, e passou uma pessoa que teoricamente deveria ou poderia ajudá-lo, porque tinha o conhecimento, era um religioso, passou indiferente. E o outro homem considerado, né, não tão querido, né, o samaritano, que era da Samaria, eles não eram queridos porque não professavam, não frequentavam a mesma
religião, mesmo culto, e o auxiliou, teve compaixão com o seu próximo, quer dizer, retirou ele daquele estado, levou para um lugar, acolheu, o tratou, enfim, o alimentou, fugiu a palavra, mas recomendou, né, que alguém o cuidasse até que ele pudesse retornar. Então, realmente, esse é um sentimento verdadeiro de compaixão, de amor, né, ao seu próximo, que não pergunta quem ele é, se ele é da sua cor ou é da sua religião, que realmente tem um sentimento nobre que faz com que você possa auxiliá-lo. Nesse livro aqui, Jesus no Lar, psicografia do Chico também, do Espírito, né, e o Luiz, tem duas passagens que são muito interessantes, que falam sobre piedade, porque Jesus o tempo inteiro no seu Evangelho nos ensinava sobre piedade. Então tem uma mensagem de compaixão, que é uma situação que eles, naquela época, né, tentavam estender a boa nova e se sentiam muito magoados, porque nem sempre eles encontravam pessoas receptivas, tinha calúnia, né, sentiam aquele sentimento, ressentimento pelas pessoas. Então Jesus falava: tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos, porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia desrespeitosa. Então, e uma outra que também fala de piedade, que é sobre a necessidade de entendimento. Então a gente precisa realmente entender o nosso próximo. E nessa passagem, um servidor abatido falava assim: é tanta ingratidão, sou tão maltratado nas ruas, né? Então ele contou uma historinha de ele fala que explicador dos textos de Job. Então ele fundou uma escola, assim, e os aprendizes normalmente reclamavam, falavam assim: não, mas eles nos tratam tão mal nas ruas, né? E aí Jesus contou, ou foi com esse aprendiz pelas ruas, e toda vez, alguns eram indiferentes, alguns ajudavam, eles pediam esmolas para os serviços dessa escola. E Jesus acompanhava, e todos aqueles que tinham uma atitude rude ou eram agressivos, eles iam acompanhando, e eles descobriram que todos eles tinham um problema maior. Então ele fala aqui: na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. O primeiro, no caso, ele era enfermo. O segundo guardava a morte em casa, tinha perdido uma filha. O outro experimentava a falência. Então, todos eles tinham um problema maior que causava toda aquela atitude, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa necessidade de entendimento, e nós precisamos. Então, Jesus conclui: quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliamo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado a caminho do matadouro. Então, a gente julga, a gente não compreende, e a gente tem essa necessidade de realmente entender a lição que o Evangelho nos coloca. A gente precisa, ou é necessário, que a gente possa realmente pôr em prática esse sentimento tão nobre, que com certeza vai nos fazer muito bem. É isso. Obrigada. Bom dia a todos. Denise, eu também lembrei da passagem do Bom Samaritano. Eu estava vindo para cá, me ver essa passagem, né? E me chamou a atenção, porque nós estamos na escola mesmo. Antes nós somos alunos, somos aprendizes do Evangelho. Esse momento aqui é um momento extraordinário, como vários outros momentos que que a doutrina espírita nos oferece, nessas reuniões espíritas, que fazem com que a gente abra as nossas mentes, os nossos corações, e a gente tem que se colocar, eu falo por mim, na condição de aprendiz, senão a gente nunca vai aprender, né? Se a gente chegar aqui e achar que sabe, a gente já não sabe, né? Você já fechou um canal de aprendizado. Então, é uma escola.
Então eu estava pensando nessa passagem, imaginando todos nós nessa passagem. Porque aqueles que passaram ao largo, né, quando viu a pessoa ali precisando de ajuda, de amparo, sofrendo, né, alguns passaram, e justamente as pessoas que mais conheciam da lei, tinham contato com o conhecimento, né? E a gente puxa para nós, gente, nós somos esses que estamos em posse do conhecimento. A doutrina espírita veio nos trazer um extraordinário esclarecimento às nossas mentes, aos nossos corações, né? E aí, e agora, né? Será que nós vamos passar ao largo também, ou nós vamos ser tocados de compaixão? E aí a mensagem, ela vem falar que a piedade, né, essa compaixão, olha aqui, ó, é o celeste precursor da caridade. Então, primeiro, nós vamos ter que nos apiedar. Na verdade, é o acesso do sentimento, né? É o acesso no coração, né? E esse acesso no coração, ele é muito mais profundo. A gente já entra em contato com um processo extraordinário, né? Eu acho que é William Shakespeare que fala que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quando você é tocado pelo sentimento, você entra numa vibração diferente, né? Você entra em contato, e eu vi um comentário do Dr. Haroldo, né? Quando você ama, você tem um acesso direto a Deus, né? Quando você tem esse sentimento em você, você acessa outras vibrações, você tem outras orientações, e essas orientações são orientações diretas da espiritualidade superior, né? E por isso que os espíritos vêm falar, nunca, a gente começa a entender, né, as lições do Evangelho, que são muito profundas, a gente começa a entender o que ele quer nos dizer com isso. A gente vai juntando uma coisa com a outra. Olha só, nunca, portanto, abafeis nos nossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre. Temei, olha só a mensagem do Espírito Miguel, temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Então os Espíritos vêm nos auxiliar a acessar, né, as portas do coração, as portas do sentimento. Então falo que a escola, porque eu já saí de casa já refletindo, puxa, o que quer dizer isso, né? E aí vem as orientações. E quando Denise falou dessa parábola, eu lembrei justamente disso. Olha só, a piedade, iniciando, a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, né? Porque é isso, é um sentimento puro, né? É um sentimento puro. Pode ver, todas as obras sociais, as obras humanitárias, as obras no campo do bem, ela teve o acesso da compaixão, do sentimento. Você se preocupou com o outro, né? Nós precisamos fazer algo. É impossível ficar de braços cruzados ante essa situação. Aí você começa a se mobilizar, né? A gente começa a se mobilizar. Esse ambiente aqui, por certo, no passado, era uma preocupação de levar aos seus irmãos o esclarecimento da doutrina, que tanto é consoladora, que tanto... Então nós não podemos fechar as portas do sentimento. Nós não podemos. E que, aliás, é a porta que os Espíritos tentam nos acessar a todos os momentos, né? Dentro do lar, né? Na rua, no trabalho. E esse sentimento, segundo o Evangelho, não nos deixa desviar do caminho. O sentimento, quando nós somos pautados pelo sentimento verdadeiro, o Pai não deixa que a gente caia, não deixe que a gente se desvie do caminho.
E quando a gente desvia, rapidamente a gente retoma, porque somos amparados, somos levados realmente no colo. E nós estamos começando a entender isso, né? Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e proteja hoje e sempre. Nos primórdios do cristianismo, recorda-nos a presente experiência em que, sob a luz bruxuleante das cavernas, em que nos reuníamos buscando consolação, porque sofríamos perseguições, eis que na cátedra se fazia um homem que sofria ainda mais, a nos trazer uma boa nova. E ele falava de outro Messias, que há muito também tinha sofrido profundamente, e que tinha sofrido a perseguição extrema de ser crucificado numa cruz, mas que, através daquele homem que dizia e que trazia e que falava aos nossos corações reunidos ali, no ambiente em que os mortos jaziam indiferentes ao crescimento espiritual e à sua própria felicidade, estávamos nós, outros que também sofríamos, mas que queríamos buscar algum caminho de paz e de felicidade, não para nós, mas para aqueles que trazíamos atados às nossas próprias mãos, naquele ambiente de mórbido, fétido, talvez, pelo aspecto fisiológico, mas que nos transmitia uma certa tranquilidade, uma certa paz que desconhecíamos. Ali se reunia os primeiros cristãos, e aquele homem que se denominava Pedro, falava de um Messias que nos conclamava uma boa nova, a ter piedade do outro, a ter comiseração, a auxiliar, a perdoar aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Parecia um paradoxo, um contraditório, porque quem sofríamos éramos nós. Nós nos achávamos na condição de sofredores e perseguidos, éramos escravos. A nossa crença num Deus único era indiferente àqueles, à massa, aquele que mantinha um poder. No entanto, aquele homem nos transmitia aquele ensinamento de outro que já tinha também sofrido e ido, de uma forma tão suave, tão serena, que nós nos sentíamos em contrapartida amados e amparados. Então a sua mensagem messiânica, através daquele homem que também sofria, vinha de encontro às nossas necessidades. E nós, paulatinamente, íamos entendendo que para encontrar a felicidade e entender a dor do próximo, era preciso cursar pelo sofrimento também, para que agasalhássemos em nós a consciência e a sabedoria de quando que a dor bate na tua porta, também já bateu na minha, e eu sei o quanto é difícil e o quanto temos que nos amparar uns aos outros. Por isso que a literatura espírita nos traz hoje o esclarecimento de que Deus não é um inventor do sofrimento, mas Ele permite-nos para que nós possamos agasalhar esta experiência e chegar no cume de sermos misericordiosos, de sermos bem-aventurados, porque a piedade nos tocará nas nossas profundezas, e é no meio das nossas maiores necessidades, porventura futuras, que nós descortinaremos as necessidades do outro e do próximo. Por isso que hoje nós, os cristãos da atualidade, somos chamados no meio da multidão a descortinar, a visualizar as mínimas como as máximas necessidades do outro, porque já as conhecemos profundamente. Por isso que quando sofremos, se já o fizemos, se estamos em situações diferentes, difíceis, ou se porventura no futuro estivermos
assenhoreados por esta experiência ímpar que as reencarnações nos oferecem, que é experimentar a dor e a dificuldade, não reclamemos. Demos graças a Deus nosso Pai, porque Ele nos conduz a um regaço de águas límpidas e a um porto seguro, que é nós adquirimos a experiência e a sabedoria de que eu sei que a dor é difícil, por isso eu lanço-me àqueles que sofrem. E os anjos que estão nas alturas se comovem profundamente pelas nossas dores, porque eles as conhecem e eles as valorizam na sua profundidade, sejam quais forem elas. Por isso nós temos que somos convidados, e na medida que crescemos em entendimento, em aquisição de felicidade, mais nós descemos, mais nós auxiliamos. Por isso, amados irmãos, eu vos digo que outras dores e outros sofrimentos nos aguardam e nos esperam, mas é o sofrimento nobre. Quanto mais evoluímos, quanto mais crescemos, quanto mais alçamos aos páramos de Deus, nosso Pai, mas nós desceremos para auxiliar uns aos outros, porque isto é a essência do mecanismo da evolução e que rege as leis de Deus nos nossos corações e na nossa consciência. O Evangelho de hoje traz da sua experiência, traz o cume de todo o aprendizado cristão que Jesus delegou à humanidade. A piedade, meus filhos, é o coroamento na alma, no coração e no sentimento do espírito que marcha para Deus, porque ela o faz sentir mais próximo dos seus irmãos e tão integrado com a constelação de Deus, nosso Pai. Amemo-nos uns aos outros e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Bom dia a todos. Nada mais próprio do que rogarmos a piedade de Deus para que permita que nós possamos, do entendimento da lição da manhã, se manifestar de forma adequada, porque falar de piedade não é coisa simples, não. Mas eu queria começar relendo a última frase da lição, do item 17, desse capítulo, né, que é o 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, que nos traz o seguinte: a piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Essa lição é de Michel, né, em Bordeaux, 1862, como já foi dito. E a relação é tão forte, realmente, né, da espiritualidade, da piedade com a caridade, que no item 13 desse mesmo capítulo, Caritas, em Leão, 1861, inicia a mensagem da seguinte forma: chamo-me caridade e eu sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Então, o convite da espiritualidade hoje é para que nós estejamos realmente atentos à caridade, certo de que, a piedade, certo de que ela, linkada à caridade, que a gente por diversas vezes já se manifestou aqui, nós todos,
nos conduz realmente, né, a Deus. E aí, então logo eu recebi o convite, né, para participar dessa reunião, a gente já vai atrás de material para que a gente possa sedimentar no nosso íntimo, na nossa consciência, a lição. E eis que, como sempre acontece também, e a gente sabe que aquelas obras Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, do Chico, em parceria com o Emmanuel, são 4 volumes de um compêndio extremamente importante para nós todos, porque faz uma interpretação bastante sábia a respeito do Evangelho. E no livro Pão Nosso, no item 117, intitulado Em Família, que trata da interpretação, como eu disse, do Evangelho, tem uma citação de Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Daí, Emmanuel, na sequência, faz a interpretação desse trecho da epístola, então. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Olha o chamamento, né? A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador, ó eu aqui, ó nós aqui, e mau servidor são 2 títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. E aí eu convido todos nós, né, a fazermos uma reflexão a respeito disso. Porque na leitura do Evangelho simples, na leitura simples e até o entendimento rápido que a gente pode fazer, a gente pode sair contaminado que eu tenho que praticar a piedade, mas você fica esperando que aconteça um fato para que você pratique, então. Tenha piedade. E aí vem Emmanuel nos dizendo que essa piedade está no dia a dia conosco. Está dentro de casa. Está no nosso relacionamento com a família. Isso está servindo muito para mim, em particular, porque eu tenho faltado muito com esse princípio dentro da minha casa, porque aquela história de que a gente vai ficando velho, vai deixando de ser paciente, ou vai criando mais paciência, no meu caso é o primeiro. Eu estou começando a ficar muito impaciente, exigindo que meus filhos ou pessoas que convivem comigo tenham o entendimento que eu já tenho. Não estou falando que o meu é certo. Não estou. Talvez até esteja, né? Exageradamente achando que eu sou certo e como ninguém pratica como eu pratico as coisas, então se esquecendo do princípio elementar que foi a convocação dada hoje pela lição e traduzida de forma muito fiel pela
pela interpretação de Emmanuel, que eu estou faltando com piedade em casa. Que eu não preciso esperar que alguém fora de casa, ou na rua, ou no meu trabalho, seja lá onde for, necessite de minha piedade. Ela está muito próxima de mim. Ela está exigindo de mim no dia a dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Apesar de eu passar, evidentemente, muito mais tempo fora de casa do que em casa. Eu estou, talvez, desconhecendo o princípio básico de respeitar todos da mesma forma. E por falar que eu fico mais tempo fora de casa, então eu vou lá para o meu serviço. Eu tenho fiel, sou sabedor que o meu adjetivo lá de ser chato. Ele é chato, não liga não, ele é complicado. Faltando com a piedade. Porque talvez eu esteja ainda exigindo dos outros aquilo que eu também não sei fazer muito bem, não. Então é complicadíssimo. É complicadíssimo a opção que a gente faz de vida. E é uma opção nossa, de mais ninguém. Porque os ensinamentos que Deus permite que a gente recebe, nós estamos recebendo constantemente. Não raro, no meu caso, terça e sábado. Posso faltar uma terça aqui, uma terça ali? Quarta, que eu vou lá no Laurentino também. Então é ser muito teimoso. Que é outro adjetivo que eu tenho. Ser teimoso. Agora, para que isso? E por que isso? Talvez falte fé, realmente, de que essa transformação tem que acontecer dentro de mim. Que eu não posso exigir transformação íntima de ninguém, porque eu não consegui fazer a minha ainda. Eu não consegui. E para quem tem pai e mãe vivo ainda, afinal de contas, né? Nós não somos espíritas, né? A vida não continua para nós, para não falar que nós todos continuamos tendo pai e mãe. No capítulo seguinte do Evangelho, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Começa assim: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que, ao amor, é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. E por aí vai. Quer dizer que a piedade e a caridade estão entrelaçadas mesmo, e elas estão muito mais próximas da gente do que a gente pode imaginar. Porque agora, alguém, né, poderia falar, eu estou fora, porque eu não estou casado, não tenho filho, não tenho nada. Mas tem mãe e pai. Esse tem. Pode estar a 5.000 quilômetros de distância, mas tem. Pode estar na espiritualidade, mas tem. E está praticando a piedade, essa agora filial, é outra reflexão que a gente tem que fazer. É outra reflexão que a gente tem que fazer. No mesmo livro que eu li anteriormente, Pão Nosso, do Chico, com parceria Chico e Emmanuel, agora no item 107, retorna, né, a primeira epístola a Timóteo, agora no capítulo 6, versículo 6. Sobre piedade. Mas é grande o ganho à piedade com contentamento.
Só nisso aí a gente já tem que parar e pensar, né? Que tirar uma conclusão rápida de que praticar a piedade por praticar a piedade, porque a gente sabe que ela está junto com a caridade, que é o caminho que nos leva a Deus, não basta. A gente tem que estar feliz em praticar a piedade. Com contentamento. É o que Paulo escreveu para Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. E aí Emmanuel vem clarear as coisas. Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de vós macias e mãos espinhosas. E será que nós estamos aí, enquadrados aí? É bom a gente refletir também. Que tipo de piedade, compaixão a gente pratica? Será que é por obrigação? Como eu disse, será que é porque a gente agora tomou conhecimento muito claramente do link que ela tem com a caridade, que é o único caminho que Caritas diz que a gente vai chegar a Deus? E aí então eu vou ser piedoso, eu vou ser caritoso e tal, mas e o meu coração? Como que está se sentindo? Será que ele que está praticando isso tudo? Porque senão não adianta nada. Não está resolvendo nada. Nós estamos sendo falsos. E por falar em falso, me ocorreu agora. Será que não nós não estaremos sendo um falso Cristo? Um falso profeta? E no meu caso específico, que eu estou aqui falando com a ajuda, certamente com a ajuda muita ajuda da espiritualidade para conseguir até concatenar de uma forma razoável o raciocínio. E meu coração, será que está sentindo isso tudo? E vai obrigatoriamente me fazer mudar? E essa decisão só cabe a mim. Ninguém vai fazer nada por mim. Ninguém. Até eu estava vindo para cá, escutando um CD que me deram essa semana, que bagunçou minha cabeça. Irmã Aila, ela não, que nem diz outro, ela não perde por esperar. Discutindo a parábola do filho pródigo, aí consenso entre ela, o Haroldo e o pastor Enéas, da grandeza, né, do tamanho da misericórdia de Deus, né, que não se cansa de nos apoiar, de estender a mão para a gente, porque a gente não se cansa de errar. Que coisa interessante, né? E a gente sabe o que tem que fazer. Não adianta falar que não sabe, porque a gente já sabe. Não adianta a gente mentir, porque eu posso mentir para todos vocês, mas eu não consigo mentir para mim. Eu posso vender uma imagem fenomenal a meu respeito, mas eu sei o tanto que ela é verdadeira ou falsa. Eu sei. Então tem muito, está sendo dado muito para nós. Tem muito material à disposição. Pedi e obtereis. É só pedir apoio. É só levantar, olhar para o alto e pedir: meu Deus, me ajude. Nunca faltou e nunca vai faltar apoio. Se nós ainda não estamos prontos para praticar a verdadeira piedade,
Vão pedir ajuda a Deus. Eu peço, pedi hoje, eu vou cada vez mais ficar voltado para isso, porque eu sei o tanto que eu sou uma anta ainda, para falar o português claro. O tanto que eu preciso mudar. E como é difícil. Não pensa que é fácil, não. Eu não... Vixe, nossa senhora. Quisera fosse fácil, mas não é. É muito difícil. Eu rogo a espiritualidade, mais uma vez, que me ajude. Sei que eles ajudam, sei que eles nunca me faltaram, e eu tenho certeza que nunca me faltarão. Mas fiquem cada vez mais próximos de mim, porque a luta é muito grande. Eu sei o tanto que eu tenho que mudar ainda, e o tanto que eu tenho que realmente me tornar merecedor daquilo que já me deram e estão me dando, e continuam me dando, e eu continuo achando que talvez seja pouco, sei lá. Da mesma forma que eu rogo a Deus, aos mentores de cada um de vocês, que estejam cada vez mais próximos também, permitindo que aí nós consigamos avançar rumo a Deus, cada vez mais rumo a Deus, que é o nosso destino. Enfim, seremos todos nós, né? Um dia, sei lá quanto vai demorar isso, mas seremos ainda um dia espíritos puros, que é o caminho de todos nós. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a piedade. Um dia o Chico estava saindo do trabalho e era um dia que ele tinha reunião mediúnica. E ele ali saindo apressado para poder atender ao compromisso espiritual, uma senhora o aborda na saída e pergunta: o senhor que é o senhor Francisco? Aí ele fala: sim senhora, ao seu dispor. E ela fala: que bom que eu encontrei o senhor, porque eu estou passando por uma situação muito difícil e me disseram que o senhor é um homem muito caridoso, muito bondoso, e eu não tenho mais a quem recorrer. Então eu vim procurar o senhor. Eu preciso que o senhor vá comigo na minha casa. Eu estou com uma netinha doente, ela está com uma bicheira, foi o termo que ela usou, está com uma bicheira. E eu queria que o senhor fosse lá benzê-la, para ver se trata ela, porque eu já esgotei todos os recursos. Eu não tenho mais dinheiro, eu vendi minhas galinhas, vendi os porcos, não tenho mais como comprar medicamento, pagar médico. E nisso o Chico pensando que ele tinha reunião. Mas ao mesmo tempo que ela ia falando e já começando a chorar na frente dele, ele já se sensibilizando, querendo ir, mas ao mesmo tempo dividido com compromisso espiritual. E aí ele escuta a voz de Emmanuel dizendo para ele ir. E aí ele vai com a senhora. E a senhora, no trajeto que levou quase 1 hora para chegar, ela morava num lugar muito longe, pobre, ela foi contando a história. E ali ela dizia que morava ela, o marido dela, uma filha, o marido da filha e a netinha. E um dia o marido se desequilibrou e abandonou a família. Deixou a esposa, a filha dela e a filhinha, a netinha dela. A filha dela, a esposa do marido que se afastou, entrou em perturbação e suicidou. Passado uns dias, o marido dela, o avô da neta, também começou a se deprimir, teve um colapso e desencarnou. E aí ficou ela e a neta. E agora a neta estava com esse problema sério e ela estava achando que ia ficar sozinha e não ia sobrar ninguém daquele grupo familiar. E nisso que ela vai contando, no trajeto até a casa, o Chico vai se comovendo.
e vai sentindo a vibração do sofrimento dela. Quando chegaram na casa, uma casa muito simples, já era noite, ela acende uma lamparina, convida o Chico a entrar. Ele fala: a casa era na beira de um brejo, estava para cair, tamanha penúria. E aí leva ele até a menina, e a menina tremia de febre. Ele senta ao chão, põe a perna dela sobre o colo dele e desenfaixa. Tinha um pano enrolando a perna dela. E aí, no que ele vai tirando o pano, ele vê uma ferida enorme, saindo bichos, aquelas micróbios. E ele fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a emoção que já vinha ao longo da trajetória aumenta e as lágrimas começam a cair. Ele começa a chorar. E ali naquela penumbra, a mulher com a lamparina ali, ansiosa, e o Chico começa a rezar e tirar os bichinhos. Vai rezando, pegando os bichinhos, jogando no chão, e rezando, e ele falava: provavelmente vai ter que amputar essa perna. Como que eu vou fazer, né? Não tem como levar ela para a cidade, daqui lá é muito longe, está de noite, e passa tudo aquilo na cabeça dele. E ele ali, na dúvida, rezando, pedindo ajuda, de repente ele sente o quarto iluminar, aos olhos dele, não aos olhos da avó. E aí surge o Dr. Bezerra de Menezes e fala: Chico, lava a ferida dela com as tuas lágrimas. Usa as tuas lágrimas como soro fisiológico e como antibiótico. Imediatamente o Chico já começou a passar a mão no rosto e passar na ferida, e foi ali tirando os bichinhos. E isso foi até quase meia-noite. Nesse período, a febre foi baixando, a criança foi parando de tremer, foi acerenando, parando de gemer. Dali a pouco ela dormiu. E aí o Chico viu que estava tudo equilibrado, controlado, pediu um pano limpo, ajeitou a perna da criança, falou com a mãe que voltaria no dia seguinte, acomodou bem a criança, fez uma prece de agradecimento a Maria Santíssima, a Dr. Bezerra, e aí voltou para casa. E no trajeto, ligado naquela situação, pensando, chegou em casa, a irmã dele estava preocupada porque ninguém tinha avisado que ele tinha ido lá, e ele certamente achou que ia ser rápido. Aí ele falou que tinha ido atender um doente e não conseguiu dormir. Ele ainda estava, a vibração provavelmente, sintonizado lá naquele tratamento. No outro dia ele vai cedo e ele fala que com uma olheira enorme, os olhos inchados e aquela coisa, ele não queria incomodar as pessoas. E aí no trabalho, o chefe dele, percebendo aquele estado dele, pergunta o que aconteceu, por que ele estava daquele jeito. Aí ele contou e disse que estava pensando em ir na hora do almoço lá visitar para ver como é que estava, que ele estava preocupado. Aí o chefe falou: pode arrumar charrete, passa lá no depósito, pega mantimento, pega remédio e nós vamos levar lá, eu vou junto com você. E aí o chefe foi junto. Quando eles chegaram, que estavam descendo da charrete, a senhora vem correndo, se ajoelha e põe as mãos para o céu e fala: milagre, milagre. E é o chefe do Chico, sem entender, o Chico constrangido, que ele era muito simples, né, com a situação, principalmente com vergonha do chefe. Aí: venha ver, seu moço, ela fala para o Chico. Quando eles entram, a criança estava sentada, com a perna esticada, com um semblante alegre, sorridente, e a ferida já semi-cicatrizada, de um dia para o outro. E aí ela fala assim: o senhor é um santo, seu moço. Aí o Chico fala: não sou não, dona, eu sou um animal.
Quando o Wagner falou aqui, eu sou uma anta, né? Eu lembrei, né? O Chico falou, não, eu sou um animal, né? Não sou... E aí o chefe fala, é verdade, dona, ele não é santo, não. Ele trabalha lá na fazenda comigo. Mas aí deram os mantimentos para ela, deram os medicamentos e o chefe do Chico organizou a vida daquela senhora, porque ela não tinha familiares na cidade. Ele se comprometeu a ajudá-la assim que a criança melhorasse, a transportá-la para a cidade, para o interior de São Paulo, onde ela tinha familiares, para ela poder ter o amparo de pessoas da própria família. E foram embora feliz, o Chico com aquela sensação de alegria de ter feito, de ter auxiliado, né? E nessa época, o Chico, ele era perseguido por um espírito muito forte, um obsessor, que o ameaçava de morte. Já tinha mais de 6 meses que esse espírito perseguia o Chico. E ele aparecia para o Chico com um porrete enorme na mão. E o Chico fala que ele xingava, cuspia, ele falava, às vezes escarrava no meu rosto. E ficava esperando eu reagir. Ele fala assim, o Emmanuel falava para ele, Chico, não reage, reza. Aí o Chico fala, quanto mais eu rezava, mais ele me xingava. Mas ele, disciplinado, obedecia. Ele fala, eu saía do portão da casa, o Espírito estava me esperando lá. E eu ia para o trabalho e ele ia me xingando, e eu saía do trabalho e o Espírito estava lá. E foi mais de 6 meses isso. E nesse dia que o Chico tinha virado a noite sem dormir, no final do dia ele saindo do trabalho, cansado, mas feliz por ter ajudado a criança, o Espírito está lá esperando ele. E ele preocupado, porque ele tinha gasto muita energia, mas o Espírito não agrediu ele, foi acompanhando ele, quieto. Chegou um momento, o Espírito chamou ele, Chico, aquele vozeirão forte, e o Chico estremeceu, né? Falou, ai meu Deus. E ele falou, Chico, o que você fez com aquela menina mexeu comigo, porque eu sou o avô dela. Eu sou o marido daquela senhora que você atendeu o chamado e foi lá ajudar a netinha. Como ela te contou, eu desencarnei em desequilíbrio, porque eu vi minha filha se suicidar, toda a história que você já conhece. E os seus inimigos se aproveitaram do meu desequilíbrio. E eu ia te matar, Chico, porque eu sou um homem rude. Eu ia levar a cabo a missão que eu me comprometi. Mas eu sou um homem rude, mas também eu sou um homem grato. E o que você fez com aquela menina mexeu comigo, Chico. Porque eu não tenho o coração que você tem, mas você não tem a força que eu tenho. Então, de hoje em diante, se alguém mexer com você, mexeu comigo. Eu não vou deixar ninguém mexer com você sem que tenha que passar por mim. E se eu não estiver presente, é só você lembrar, e aí ele falou o nome, eu esqueci o nome agora, é só você lembrar do meu nome, imediatamente eu vou estar aqui do teu lado. E aí foi perguntado para o Chico, né, se alguma vez o Espírito tinha ajudado ele. Ele falou várias vezes, mas ele não quis abordar esse assunto, né? Então essa mensagem, a piedade, aqui ela fala, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E o Chico usou as lágrimas ali, cumprindo ao pé da letra que está aqui. Pegou as lágrimas e passou nas feridas físicas da criança, mas mais do que isso, a vibração que ele levou lá e pelo sentimento de piedade, ele entrou em sintonia com os espíritos mais elevados. Por isso que aqui fala, piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É um sentimento que eleva a nossa vibração, e aí a gente capta a intuição
dos espíritos protetores. E aí Dr. Bezerra aparece, interage com ele. O Emmanuel apareceu antes falando, vai Chico. E o Chico foi, atendeu, gerou uma vibração harmoniosa e um desfecho para a história muito bonito, tanto para a senhora que estava encarnada com a netinha, quanto para aquele espírito que estava em desequilíbrio, que de perseguidor se tornou um protetor, graças a um gesto de caridade que foi feito, mas que começou no sentimento, na sensibilização, na piedade. Quando a gente se toca e se coloca à disposição do alto para servir, aí a gente capta as orientações e vamos levar aquilo que eles querem que a gente faça. Então essa lição, no dia a dia, a gente vê muito isso. Uma vez alguém interpelou o Chico e falou, Chico, eu sei que você é um homem caridoso, né? Você fica aí dando moeda, dá alimento, dá roupa, visita as pessoas necessitadas, mas você não acha que é melhor a gente ensinar a pescar do que dar o peixe? Usando um termo que é comum aí. A gente não tem que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe? Aí o Chico pensou um pouquinho assim e falou, meu irmão, você tem razão. Ele nunca maltratava o outro, não deixava o outro sentir mal, né? Você tem razão. Mas às vezes a pessoa está tão fraca que não consegue nem segurar a vara de pescar. Às vezes a pessoa está tão fraca que não consegue nem segurar a vara de pescar. Então a gente precisa ajudar ela a se fortalecer para depois ela mesma buscar o peixe. Então que essa mensagem do Chico nos ajude a interpretar bem essa mensagem do Evangelho de Kardec, essa mensagem de Michel, né, que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente possa no nosso dia a dia estar atento, se deixar sensibilizar, como ele fala aqui num trecho da lição, que essa sensação de conforto falso que às vezes a gente se coloca, deixando de se disponibilizar para ajudar. Desculpe, eu vou procurar aqui para ler, né? Ele fala que a piedade está longe de causar uma perturbação, porque toda vez que você entra em contato com quem está necessitado, aquilo mexe com a gente, faz vibrar, embora penosamente, mas estimula a gente a elevar a vibração e ser um instrumento do alto. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e depois fica se valorizando, se vangloriando daquilo. Por isso Kardec colocou essa lição nesse capítulo, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita, porque nós somos instrumentos. E que bom se a gente falasse assim, puxa, os espíritos me utilizaram para ir lá atender e ajudar tal pessoa, tal grupo de pessoas, que é o que nós somos, instrumentos. Mas às vezes a gente busca uma tranquilidade, que ele fala aqui, comprada ao preço de uma indiferença culpável. E aí ele compara com a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo o lodo fétido e a corrupção. Então que a gente, mesmo passando por provações, por dificuldades, como o Nelson passou a mensagem aqui, mesmo que a gente também sofra junto, faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa evolução. Porque a gente sentindo, a gente sabendo, quem sabe o que é fome, ajuda quem tem fome. Quem sabe o que é passar frio, o que é se sentir mal quando não tem uma roupa, vai levar a roupa e dá para quem está precisando. E assim por diante. Porque já viveu a experiência. Todos nós já vivemos a experiência, seja nessa vida ou em vida anterior. Agora precisamos nos sensibilizar, não só para resolver a nossa situação, mas para contribuir para a solução da situação
das outras pessoas, dentro da família, no meio social, na casa espírita, nas comunidades que visitamos, que a gente seja um instrumento para que a espiritualidade trabalhe através de nós e a gente consiga levar o conforto, o consolo a essas pessoas. Que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos uma excelente semana e possamos estar de volta aqui no próximo sábado. Muita paz. Bom dia. A mensagem de hoje veio em inglês, eu vou tentar traduzir da melhor maneira. Uma república poderosa, um raio de luz para o mundo, um povo encantador, um solo generoso. Eu aprendi a amar este lugar como amo meu antigo lar. Todo dia aqui é um banquete de espiritualidade. Eu escuto tantas preces de diferentes religiões. Eu vejo a fé se fortalecendo em tantos corações. Aqui sinto meu espírito mais leve e sou tão agradecido por poder estar aqui. Que todos possamos ver as bênçãos que esse país nos oferece e que possamos todos ajudar essa bela nação a crescer, a se fortalecer no amor. Obrigado. Obrigada. Sim. Como? Sim. Nós todos, com certeza, ficamos muito gratificados por esses momentos de reflexão que somou muito a cada um de nós. Vale lembrar aqui que o Wagner, num determinado momento, diz assim: a irmã Ilha não perde por esperar. Para que não haja equívocos, eu vou trazer aqui a informação. Nós passamos um CD em MP3 que tem falas da irmã Aila em podcast, do Pode Ser, e também uma entrevista da Brasil das Gerais, um encontro ecumênico, onde falou a irmã Aila, falou Pastor Enéas e falou também Haroldo Dutra Dias. Nós trouxemos esse DVD, esse CD com MP3 para algumas pessoas, para que se multiplique, porque realmente é necessário abrir os corações e ter esse processo de confraternização entre todas as religiões, algo que já no Espaço Chico Xavier, aqui na parte inferior deste salão, já acontece, onde recebemos sempre a Igreja Sagrado Coração de Jesus, a Igreja São Francisco, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, os eventos culturais do Colégio Dom Bosco, da Faculdade Dom Bosco, da Universidade Dom Bosco, né? Enfim, de vários segmentos católicos e de outras religiões. E como nós passamos essas informações para que pudessem ver pelo MP3, o Wagner e o Emanuel, nesta semana, no telefone, falaram assim para mim, mais ou menos assim: o que é isso, Carlos? A gente não imaginava que viesse a conhecer, por exemplo, alguém como a irmã Aila, que tem uma cultura muito grande. O Wagner mesmo e o Emanuel, que estão aqui presentes, né, estavam admirados, falando: nossa, eu preciso conhecer essa freira que é da cidade de Fortaleza, né? Quem sabe algum dia nós possamos tê-la aqui conosco, quem sabe, para também somar conosco aqui nesse processo de união e de aprendizagem que possivelmente ela possa um dia passar para todos nós, porque o Jesus Cristo não deixou
uma religião específica, ele só disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse processo todo, nós podemos ouvir as pessoas de outras religiões que com certeza sempre somam para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado no presente e para o futuro. Queremos também lembrar aqui que no próximo sábado não teremos o estudo regular como é assim, como tem sido, como é hoje, porque uma vez por mês alguém vem trazer também para nós um conhecimento e tem o tempo integral. Então, quando se trata de palestras, os companheiros já sabem, a reunião começa às 7h30 e não 7h45 da manhã, horário de Campo Grande. É 15 minutos antes, que é para dar tempo ao palestrante concluir, explicar e eventualmente se colocar à disposição para alguma pergunta adicional. E no próximo sábado nós deveremos ter aqui o Dr. Marcelo Cury, que é médico aqui na cidade de Campo Grande, e que há pouco tempo atrás, inclusive, fez uma palestra lá em Maceió, morando em Campo Grande. Então vamos ter a oportunidade de poder ouvir o tema morte, uma visão médico-espírita, algo assim. Eu não tenho nada escrito aqui, mas esse é o tema. Vamos ver. A morte na visão médico-espírita. Que Jesus nos abençoe e que possamos prosseguir na conquista dos valores que aqui viemos, porque hoje a lição foi muito clara, muito precisa para todos nós. Convidamos a Jônia que faça a prece de encerramento. E na outra semana, não para esta próxima, para outra, será do capítulo 10, o sacrifício... Como? O argueiro. Capítulo 10, o argueiro e a trave no olho, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, o item 9 e 10, para a outra semana, porque a próxima vai ser o Dr. Marcelo Cury. Sejam todos bem-vindos. A nossa gratidão à Rede Amigo Espírita, que está retransmitindo esta reunião, a nossa gratidão à Rádio Portal da Luz também, à Rádio Coração do Mundo, enfim, a todos aqueles que, irmanados num propósito de construção do bem, estamos juntos nessa programação, vamos assim dizer. Jônia. Então, encerrando o nosso encontro desta manhã, vamos cerrar os nossos olhos, ampliar o nosso pensamento em forma de luz, que juntando dos nossos companheiros, formamos um grande facho de luz, em agradecimento a Deus por esta oportunidade. Agradeçamos a espiritualidade que aqui esteve conosco, trazendo esse clima de paz e harmonia. Agradecendo a todos os companheiros que participaram conosco através dos meios de comunicação, ampliando assim a nossa área de abrangência. Agradeçamos por termos este corpo, por termos um lar, por termos uma chave que permite a nossa entrada neste lar. Agradecemos por todas as oportunidades do estudo, da alimentação, do trabalho, dos filhos, dos pais, dos companheiros de trabalho e pela oportunidade maior
de conhecermos essa doutrina que tem nos oferecido meios seguros para o nosso processo de transformação. Apoie as nossas intenções, Mestre, e que possamos cada dia sermos melhor para conseguirmos alcançar a angelitude tão esperada. Em Teu nome, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja.